Você já se sentiu invisível, percorrendo todos os dias os mesmos corredores, sem que ninguém notasse sua existência? Foi assim com Clara Duarte, a secretária silenciosa que escondia seus sonhos atrás de relatórios e agendas. Mas bastou uma noite, um vestido azul e uma dança sob as luzes douradas de Lisboa para que tudo mudasse. O olhar do homem mais poderoso da empresa, Miguel Alencar, se prendeu ao dela, e ali nasceu um fogo proibido, impossível de apagar. Entre silêncios carregados, encontros furtivos e corações que insistem em bater mais forte, Clara e Miguel descobrirão que às vezes basta um instante de coragem para transformar destinos inteiros. Clara Duarte atravessou os grandes portões de vidro do edifício da Alencar, companhia numa manhã fria de segunda-feira em Lisboa. A cidade acabava de receber o sol tímido depois de uma noite de chuva. O calçamento de pedra ainda úmido refletia a luz dourada suave, mas no coração dela tudo permanecia pesado, como em qualquer outro dia. Ela caminhava apressada, os saltos batendo compassos discretos no mármore polido do saguão, um ritmo regular e silencioso, tal qual sua própria presença, reservada, sem chamar atenção, sem deixar rastros. Aos 30 anos, Clara já trabalhava ali havia 3, como secretária particular do CEO Miguel Alencar, um nome que despertava, ao mesmo tempo, respeito e receio. Seu trabalho era uma sucessão interminável de tarefas repetitivas: atender telefonemas, organizar agendas, enviar e-mails, preparar atas, receber clientes e, por vezes, assumir responsabilidades inesperadas quando alguém na cadeia falhava. Tudo funcionava tão perfeitamente que ninguém se perguntava: quem fez isso? Para os colegas, o resultado era simplesmente óbvio. Esqueciam que, por trás de cada relatório entregue no prazo, de cada reunião pontual, de cada xícara de café quente servida à mesa do CEO, havia uma mulher meticulosa e dedicada, cujo nome, entretanto, nunca era mencionado nas reuniões de reconhecimento. Clara sabia muito bem disso. Tinha consciência de que era como uma sombra dentro da empresa. Calma, cordial, mas quase invisível. Todas as manhãs, escolhia roupas em tons neutros, cinza, bege, azul claro, cores tão seguras que se dissolviam na multidão. O cabelo sempre preso num coque baixo, às vezes enfeitado por um pequeno grampo de pérola, não para destacar-se, mas para manter-se arrumada. Sua maquiagem limitava-se a um pó leve e um batom rosado discreto, apenas o suficiente para disfarçar as olheiras das noites mal dormidas. No compasso mecânico da Alencar, companhia, Clara era uma engrenagem silenciosa. Não quebrava, não fazia ruído, mas também ninguém realmente reparava nela. E, no entanto, seus grandes olhos castanhos, que raros tinham a chance de observar de verdade, guardavam um oceano diferente. Por trás da aparência serena, havia histórias não contadas, saudades, desejos de viver intensamente, lembranças da juventude vibrante nos bares de fado do bairro de Alfama, onde crescera. Mas, desde a morte da mãe e a fragilidade do pai, Clara fora obrigada a escolher o caminho seguro. Um emprego estável, um pequeno apartamento silencioso, uma vida discreta para não ser arrastada pelas tempestades. Na empresa, poucos sequer lembravam seu sobrenome. Para muitos, ela era simplesmente a secretária do Sr. Alencar. Um título prático, fácil de pronunciar, mas que apagava sua identidade. Clara já não era Clara, era apenas uma extensão de outro poder. Colegas passavam diante de sua mesa sem cumprimentar, ou apenas acenavam com a cabeça quando precisavam de algo. Até mesmo nas reuniões de equipe, quando todos riam e conversavam animadamente, Clara permanecia no canto, sorrindo de leve, anotando instruções para o chefe. Ninguém lhe perguntava se tinha planos para o fim de semana ou se gostava de passear às margens do Tejo. Mas Clara não era apenas uma sombra resignada. À noite, ao fechar a velha porta de madeira do apartamento em Alfama, ficava longos minutos diante do espelho redondo de moldura de madeira, herança do quarto da mãe. O reflexo mostrava uma mulher magra, de ombros pequenos, olhar cansado. Era também o espaço onde murmurava perguntas que nunca ousava dizer em voz alta. Será que alguém um dia vai me enxergar, não como uma secretária invisível, mas como uma mulher de verdade?
Alguém que possa ser amada, tocada, lembrada. Lembrava-se dos tempos de faculdade, quando dançava com amigos em pequenos bares, ou deixava-se levar pelas notas da guitarra portuguesa nos serões de fado de Alfama. Naquela época, fora uma jovem capaz de rir alto, de se lançar à pista sem temer julgamentos. Mas o tempo, o trabalho e o medo de se ferir fizeram-na encolher-se, como se tivesse erguido ao redor de si uma muralha invisível. Hoje, ao recordar, seu coração se apertava com uma dúvida lancinante. Será que perdi aquela garota para sempre? Os dias na Alencar, companhia seguiam em longas sequências de reuniões e compromissos. Clara organizava cada encontro com precisão, garantindo que não houvesse sobreposições. Se um relatório aparecia impecável na mesa de Miguel, era porque ela ficara acordada até a meia-noite revisando erros de digitação. Mas nada disso era visto como esforço, era apenas o trabalho esperado. Ninguém lhe agradecia, ninguém olhava em seus olhos para reconhecer a dedicação. Assim, dia após dia, Clara se acostumava ao silêncio, como se a invisibilidade fosse um manto inevitável. Porém, dentro desse silêncio, seu coração ainda batia ansioso. Desejava algo mais, um olhar que se detivesse, uma palavra genuína, ou simplesmente a sensação de ser vista, não como a secretária de Miguel Alencar, mas como Clara Duarte. Todas as manhãs, ao chegar ao andar da diretoria, ela cumprimentava educadamente: "Bom dia". Sua voz, breve e formal, raramente recebia resposta completa. Muitos colegas passavam apressados, fones nos ouvidos, olhos grudados no celular. Outros apenas acenavam, antes de mergulharem no turbilhão de tarefas. Ninguém se detinha para perguntar: "Clara, seu fim de semana foi bom? Você está bem?" Sua existência parecia restrita a manter a engrenagem da empresa funcionando. Uma vez, na sala de descanso, colegas conversavam sobre férias no Algarve, comentando hotéis, praias e biquínis novos. Clara, num canto, segurava sua xícara de café e sorria educadamente, sem intervir. Sabia que, se mencionasse seu pequeno apartamento em Alfama ou suas idas noturnas ao supermercado, ninguém se interessaria. Então escolhia o silêncio. Silêncio para não destoar, silêncio para não se ferir. Mas era justamente esse silêncio que a tornava cada vez mais invisível. De vez em quando, pequenas cenas lhe apertavam o peito. Um novo colega, em poucos meses, já era querido por todos, convidado para taças de vinho após o expediente. Uma jovem mais ousada, de roupas chamativas, recebia elogios frequentes de diretores de outros setores. Clara não sentia inveja, nem rancor, mas havia ali um fio de tristeza. Talvez eu mesma tenha escolhido esse caminho de invisibilidade, não é? Pensava. Ainda assim, em seu olhar persistia uma centelha miúda, como uma chama pronta para arder ao menor sopro. À noite, seu apartamento em Alfama era refúgio. As paredes antigas marcadas pelo tempo, a sacada estreita repleta de vasos de gerânios vermelhos. Dali, podia ver a ruela de pedra sinuosa, onde às vezes a guitarra soava de um bar de fado ao pé da ladeira. Havia noites em que Clara passava horas à janela, observando a cidade coberta pelo dourado dos postes, suspirando sozinha. Ali, deixava de ser a secretária invisível e voltava a ser apenas uma mulher solitária em busca de si mesma. Diante do espelho, soltava os cabelos, deixando as ondas castanhas caírem sobre os ombros. Passava um batom vermelho, vestia um antigo vestido preto e girava lentamente, sorrindo de forma tímida. Minutos depois, tirava tudo, vestia o pijama de algodão macio e voltava a revisar a agenda do dia seguinte. Era um ritual secreto, prova de que dentro dela ainda pulsava uma vontade intensa e vibrante de viver, escondida sob a aparência discreta. Certa vez, ao organizar papéis, ouviu dois colegas conversando atrás dela. "A Duarte está sempre calada. Nem lembro direito da voz dela. Pois é, parece uma sombra, mas até que é conveniente, já que nunca causa problema." Clara manteve-se ereta, as mãos tremendo levemente, o coração pesado. Não chorou, nem se irritou. Apenas sentiu-se tão pequena que quase desaparecia. Mas, naquele instante, uma voz ecoou dentro dela. "Não, eu não sou apenas uma sombra. Eu sou Clara Duarte,
Já ri, já dancei, já sonhei, e ainda vou fazer tudo isso de novo. E foi também nesses dias que Miguel Alencar, o homem poderoso a quem Clara servia diariamente, por vezes deixava seu olhar repousar um segundo a mais sobre a mesa da secretária. Rapidamente, porém, escondia sob a máscara de sempre. Miguel não era de muitas palavras. Agenda de quinta. Preciso do relatório. Prepare a lista de convidados. E Clara respondia no automático. Sim, senhor. Mesmo assim, a cada vez que ele passava, seu coração tropeçava, embora a razão sussurrasse. Não se iluda, ele pertence a outro mundo. O mundo de Miguel ficava no último andar do prédio envidraçado, em um escritório amplo com vista para a Avenida da Liberdade. O mundo de Clara cabia no pequeno apartamento no sopé de Alfama, 2 universos paralelos, que só se cruzavam em ordens curtas. Mas Clara não sabia que, às vezes, quando a cidade mergulhava na noite, Miguel também recordava sua figura silenciosa, como uma pergunta sem resposta. Assim os dias passavam, monótonos, repetidos, mas carregados de intervalos cheios de silêncio. Clara caminhava pela empresa como alguém invisível, porém, no fundo, guardava um segredo. O desejo de ser vista, de viver plenamente. Um desejo frágil, mas que, ao menor contato com o fogo, estava pronto para incendiar. E Clara não imaginava que essa chama estava prestes a se aproximar como nunca antes. Miguel Alencar, há muito tempo se tornara um símbolo de poder no mundo dos negócios de Lisboa. A imprensa o chamava de o Homem de Ferro. Das negociações com corporações internacionais, às assinaturas de contratos milionários, até a condução da Alencar, companhia em meio a crises financeiras, o nome Miguel sempre vinha acompanhado de frieza, determinação e intransigência. Diziam que ele jamais sorria de verdade em eventos públicos. Quando sorria, era apenas um leve erguer de lábios, protocolar, alto, de postura impecável, olhar afiado como lâmina, os ternos sempre sob medida, a gravata perfeitamente ajustada, o relógio suíço brilhando no pulso. Cada passo de Miguel pelos corredores da empresa fazia os funcionários se afastarem instintivamente, como se uma onda invisível de autoridade se expandisse. Ninguém ousava parar para conversar, ninguém arriscava uma piada na sua presença. Bastava ele estar por perto para que as vozes se apagassem e os sorrisos se dissolvessem. Miguel não nascera no topo. Viera de uma família de classe média do Porto, filho de professor e de bibliotecária. Sua infância fora marcada pelas noites em que o pai lhe ensinava matemática, enquanto a mãe lia Pessoa à janela. Mas, desde cedo, ele quis mais. Brilhante nos estudos, conquistou bolsa para Londres, voltou a Portugal com um MBA e uma ambição feroz, construir um império. Conseguiu. Em 15 anos, transformou a Alencar, companhia de um pequeno escritório em um grupo jurídico-financeiro de peso, com filiais em toda a Europa. O preço, porém, foi um coração cada vez mais endurecido. Miguel aprendera a esconder emoções sob uma couraça de aço, sem expor fraquezas, sem deixar ninguém se aproximar demais. Sua vida pessoal só existia em rumores, alguns jantares com empresárias renomadas, algumas fotos furtivas ao lado de modelos, mas ninguém podia afirmar que o conhecia de verdade. Aos 42, permanecia solteiro, vivendo num luxuoso penthouse na Avenida da Liberdade, onde as luzes da cidade entravam pelas enormes janelas como se fossem uma tela gigante. Quanto maior o espaço, mais vazio parecia. Quanto mais iluminado, mais frio se tornava. À noite, depois das reuniões intermináveis, Miguel costumava entrar nesse silêncio. Tirava a gravata, servia um copo de vinho tinto e ficava diante do vidro, observando os carros lá embaixo, sem música, sem televisão, apenas o murmúrio distante da cidade. Em certas noites, a pergunta lhe voltava: é isso mesmo que eu queria? Sucesso, dinheiro, poder, mas por dentro, por que esse vazio? Logo sacudia a cabeça, afastava o pensamento e abria o laptop, mergulhando em relatórios. No trabalho, Miguel era duro, mas justo. Não tolerava erros, tampouco favorecia ninguém. Com Clara Duarte, sua secretária particular, mantinha uma distância absoluta. Ordens curtas, respostas rápidas. Sim, senhor. Funcionavam como duas engrenagens bem ajustadas,
Ele traçava a rota, ela removia os obstáculos. Havia dias em que passava por sua mesa sem erguer os olhos, apenas deixando um maço de documentos. Havia vezes em que seu olhar se detinha por meio segundo a mais, mas logo seguia firme, como se lembrasse a si mesmo: não se deixe distrair. Mesmo assim, por trás da armadura, pequenas fissuras surgiam, sobretudo nas raras noites em que saía do escritório muito tarde e via Clara ainda lá, sob a luz amarela da luminária, cabelos caindo sobre o rosto, dedos incansáveis no teclado. O reflexo da lâmpada sobre sua pele a fazia parecer quase intocável. Miguel já chegou a parar diante do vidro do escritório, prestes a entrar, mas se conteve. No seu mundo, não havia espaço para emoções. Para os outros, Miguel era um muro inquebrável. Mas por dentro, começava a reconhecer um vazio diferente. Não de dinheiro ou de poder, mas de olhar. Um olhar capaz de atravessar sua armadura e enxergar o homem, não o símbolo. O que ele não percebia era que essa presença já estava diante dele, todos os dias, na figura discreta de Clara Duarte. Naquela manhã, ao sair do elevador do último andar, Miguel a encontrou já em sua mesa, conferindo a agenda abarrotada. A luz suave do sol atravessava as janelas e iluminava sua pele clara, quase translúcida. Por um instante ele parou, observou. Logo depois, ajeitou a gravata, fez um leve aceno e seguiu direto para o escritório, deixando para trás aquela silhueta tão dedicada. O dia foi tomado por reuniões consecutivas, mas cada vez que abria a agenda e via as anotações de Clara na margem, firmes, ordenadas, lembrava-se dela sentada lá fora. Repreendia-se. Por que penso nela? Não é a primeira vez que tenho uma secretária competente. Mas a desculpa não convencia. Clara era diferente, não apenas pela precisão com que organizava tudo, mas por algo indefinível, uma presença silenciosa que o fazia não conseguir ignorá-la. No fim da tarde, quando o prédio já se esvaziava, Miguel saía para um compromisso e a viu ainda diante do computador, os dedos ágeis, a xícara de café esquecida ao lado, fria. Teve vontade de parar, perguntar se precisava de ajuda, dizer-lhe para ir descansar, mas os lábios se fecharam. Continuou andando, levando consigo uma inquietação muda. Dentro do carro, em meio ao trânsito apressado, olhou para o reflexo no vidro. Rosto austero, maxilar tenso, olhos exaustos. Recordou-se do pai. Miguel, um homem pode erguer um império, mas se não tiver com quem partilhar, o império não passa de um muro solitário. Na época, desprezara aquelas palavras, achando-as de um conformado. Agora, anos depois, elas ecoavam mais claras do que nunca. À noite, no vasto apartamento da Avenida da Liberdade, deixou o casaco, afrouxou a gravata e afundou no sofá de couro preto. A cidade brilhava à sua frente, como uma galáxia estendida no chão, mas nada preenche a Ovácio. Serviu um uísque, encostou o copo nos lábios e o deixou sobre a mesa, envergonhado da própria fadiga. Então, sem querer, a imagem de Clara voltou. Seus ombros frágeis, os olhos castanhos profundos, as mãos pacientes entre papéis. Uma presença tão comum, mas de repente com um peso inesperado. Miguel advertiu-se: não, ela é minha funcionária. Entre nós só existe trabalho. Não devo pensar diferente. Levantou-se, tentando focar nos números, gráficos, estratégias, mas quanto mais lia, mais a mente se desviava, como se uma fenda minúscula tivesse surgido na sua coraça, permitindo a entrada de um fio de luz, iluminando recantos escuros que há muito ignorava. No dia seguinte, diante dos diretores, manteve a postura imponente. Falou sobre finanças, expansão, metas, voz firme, inquestionável. Mas entre relatórios e projeções, seu olhar se perdeu por um instante, atravessando o vidro até Clara. Ela escrevia com precisão, rosto inclinado em concentração. E Miguel sentiu algo raro, uma calma suave, quase reconfortante. Permitiu-se, por um instante, pensar: talvez eu não queira viver apenas como um muro de aço. O mundo via em Miguel um monumento inalcançável, mas ele já percebia que lá dentro a solidão avançava e sabia que, cedo ou tarde, a couraça não seria suficiente. Ainda não desconfiava que a única capaz de enxergar através dela e tocar seu coração
Era justamente a mulher de quem ele se esforçava para manter distância. Clara Duarte. Lisboa, no fim de dezembro, trazia aquele frio cortante típico, com o vento vindo do Tejo, fazendo ecoar uma melodia própria nas ruas de pedra. Nesse clima, a Alencar, companhia também parecia diferente, vibrando com expectativa. A festa de fim de ano, um evento tradicional que servia tanto para encerrar o ciclo, quanto para afirmar o prestígio da empresa diante de clientes e parceiros. Todos os anos, o local escolhido era imponente. Desta vez, o nome que despertava murmúrios animados era o Palácio da Ajuda, antigo palácio real, dourado e majestoso, que parecia ainda guardar o brilho da monarquia portuguesa. O escritório fervilhava como uma colmeia. Uns comentavam sobre roupas, outros planejavam selfies, alguns até ensaiavam frases em inglês para impressionar os convidados estrangeiros. Mas, num canto silencioso, Clara Duarte trabalhava sobre uma pilha de papéis ligados ao evento. Da lista de convidados à confirmação do buffet, da coordenação da equipe de apoio ao contato com a banda, tudo passava por suas mãos. Se a festa fosse um sucesso, o nome lembrado seria o de Miguel Alencar, o anfitrião impecável. Mas, se algo desse errado, poucos notariam que Clara seria a primeira a carregar a culpa. Ela não reclamava. Já se habituara a permanecer nos bastidores, guiando tudo com discrição e precisão, como uma maestrina invisível. No entanto, havia algo diferente dessa vez. Não por causa dos convidados ilustres ou da suntuosidade do palácio, mas por uma voz sussurrante em seu íntimo. Deixe-se ser vista, nem que seja apenas uma vez. Naquela tarde, enquanto revisava listas, a porta de vidro do escritório se abriu. Miguel Alencar surgiu, alto e imponente, no terno cinza escuro que moldava sua figura. Parou diante da mesa dela, olhar fixo. Em vez de falar de imediato, permaneceu em silêncio por alguns segundos, deixando Clara desconcertada. Só então sua voz grave se fez ouvir. Preciso que finalize a lista de convidados até o fim do dia. A frase parecia corriqueira, mas Clara percebeu uma breve hesitação escondida no tom. Ela assentiu. Curta. Sim, senhor. Miguel inclinou levemente a cabeça e entrou no gabinete. A porta fechou-se atrás dele, mas o coração de Clara seguia acelerado. Apenas alguns segundos, e ainda assim, o olhar dele lhe parecera diferente. Rapidamente, balançou a cabeça, repreendendo-se. Para um homem como Miguel, cada gesto podia ser mera formalidade. Mas por que então bastara aquele instante para abalar tanto o seu peito? Ao anoitecer, Clara voltou para seu pequeno apartamento em Alfama. A luz amarela preenchia a sala modesta, onde a mesa comportava só uma cadeira. Mas naquela noite, em vez de se sentar para revisar agendas, ela abriu o guarda-roupa. Vestidos antigos apareceram, modelos discretos de escritório, malhas bege, saias longas em tons apagados, todos seguros, todos feitos para se misturar. Clara tocou cada peça e suspirou. Na festa ninguém vai reparar em mim. Mas uma centelha dentro dela replicou. E se, desta vez, você deixar que vejam? No canto do armário, repousava um vestido azul celeste de seda leve. Comprara-o numa liquidação, mas nunca ousara usar. Era usado demais para a imagem sóbria que cultivava. Clara o tirou do cabide e ergueu diante do espelho. O tecido caía suave, discreto mas elegante, com um brilho que iluminava até o reflexo de seus olhos. Hesitante, deixou escapar um sorriso. Talvez, pela primeira vez em muitos anos, desejasse brilhar, ainda que apenas por uma noite. Naquela noite, quase não conseguiu dormir. Deitada na cama estreita, via as sombras dançando nas paredes sob a luz amarelada do abajur. Na mente, o vestido azul surgia e ressurgia. Chegara a experimentá-lo, soltara os cabelos castanhos sobre os ombros e, no espelho, encontrara outra mulher, delicada, mas cheia de vida. Não era a secretária Duarte meticulosa do escritório, mas a Clara de verdade, a jovem que já rira alto em festas estudantis, que já correra atrás de acordes de fado nas ladeiras de Alfama. E então o medo a invadiu. Temia que, ao aparecer assim, fosse alvo de risos, de cochichos. Quem ela pensa que é? Mas logo depois veio um sussurro mais forte.
Se não tentar ao menos uma vez, nunca vão conhecer a verdadeira você. Fechou os olhos, apertou o lençol, sentindo o coração pulsar com força. No dia seguinte, a correria do trabalho a engoliu. A empresa inteira girava num ritmo frenético. Preparar materiais para clientes internacionais, imprimir crachás, organizar carros de recepção. Clara percorria corredores, fiscalizava copos de cristal, conferia a posição da orquestra. Todos a viam, mas ninguém a via. Para eles, era apenas a função natural da secretária. Mas, para ela, cada detalhe concluído ressoava como um tambor. A noite do baile seria um marco, mesmo sem saber qual seria o destino. Na véspera, Miguel reuniu a diretoria. Erguia-se firme, voz cortante, delegando responsabilidades. Quem recepcionaria os convidados, quem discursaria, quem acompanharia parceiros-chave. Ao final, lançou um olhar na direção de Clara. Seus olhos permaneceram nela um instante a mais. Ela, ocupada anotando, não percebeu. Mas, nesse breve momento, Miguel viu algo diferente. Uma força silenciosa irradiando de uma mulher que até então parecia invisível. À noite no penthouse, Miguel serviu vinho, mas não bebeu. Caminhou até a varanda, de onde via a Avenida da Liberdade iluminada como rios de fogo. E, contra a própria vontade, a imagem que surgiu foi a de Clara, mãos organizando papéis, rosto inclinado sob a luz de uma lâmpada. Franziu o senho, advertindo-se. O que estou fazendo? Ela é apenas uma funcionária. Mas, no fundo, algo insistia. Uma funcionária, sim, mas não como as outras. Enquanto isso, em Alfama, Clara se sentava diante do espelho. O vestido azul já esperava na cadeira. Com as mãos trêmulas, pegou o batom vermelho escuro que há anos não usava. Ao passar a cor nos lábios, espantou-se com o reflexo. Uma Clara ousada, luminosa. Um sorriso tímido, mas vibrante, surgiu. E ela sussurrou a si mesma. Só por uma noite, deixe-me viver. Lá fora, Lisboa pulsava, misturando o som de guitarras de um bar de fado ao sopro frio do vento noturno. Clara fechou os olhos, deixando a música envolver seu coração. No dia seguinte, entre as paredes douradas do Palácio da Ajuda, entraria como um grão de areia, mas, ao menos, um grão que refletiria luz, e talvez essa centelha abrisse uma porta que ela jamais ousara imaginar. Chegara a noite da festa de fim de ano da Alencar. Companhia. O frio seco de Lisboa cortava o ar, enquanto o vento vindo do Tejo trazia consigo umidade salgada que fazia as luzes da avenida refletirem em brilhos cintilantes. Diante do Palácio da Ajuda, carros de luxo estacionavam em fila, conduzindo convidados pelo tapete vermelho até o salão principal, onde paredes de mármore e tetos dourados brilhavam como cenário de conto de fadas. O ambiente se enchia de risos, o tilintar de taças de cristal e o perfume sofisticado de dezenas de fragrâncias. Clara Duarte chegou mais cedo que a maioria. O vestido azul de seda caía suave a cada passo, deixando-a entre a ansiedade e a excitação. Os cabelos soltos roçavam-lhe os ombros, e o batom vermelho escuro realçava seus lábios, transformando-a numa mulher quase irreconhecível, até para si mesma. Ao entrar no salão, percebeu alguns olhares de surpresa. Respirou fundo e murmurou: "Não tenha medo, é só por uma noite. Permita-se viver." No início, escolheu uma mesa discreta no canto. Dali observava os grupos que chegavam, colegas em euforia tirando fotos, convidados de gala impecável. Pouco depois, Miguel Alencar surgiu. Imponente em seu terno preto impecavelmente cortado, cruzava o salão entre apertos de mão e saudações respeitosas. Ele era exatamente a imagem que todos conheciam: poder, frieza, intocabilidade. Para Clara, bastou um olhar rápido para que o coração disparasse. Abaixou-se diante da taça, fingindo distração. A música começou suave, servindo de pano de fundo para conversas. Mas logo o DJ alterou o ritmo, misturando jazz moderno com um toque latino vibrante. Alguns casais mais ousados tomaram a pista, entre risos e giros sob a luz dourada. Clara os acompanhava com os olhos, sentindo o peito se agitar. Há quanto tempo não dançava? Desde os tempos de estudante, desde as noites de fado em Alfama. Sem perceber, seus pés se moviam discretamente sob a mesa. Ao redor,
Ninguém parecia notá-la. Colegas ocupados com conversas, convidados entretidos com vinho. Uma onda de coragem subiu-lhe à garganta. Colocou a taça sobre a mesa, inspirou fundo e levantou-se. O primeiro passo em direção à pista fez seu coração ameaçar saltar, mas, quando a música a envolveu, o resto desapareceu. De olhos semicerrados, deixou o corpo seguir o compasso. Girou devagar, os ombros relaxados, as mãos desenhando linhas delicadas no ar. A cada movimento, sentia-se mais livre. Já não era a secretária Duarte encolhida atrás da mesa, mas a verdadeira Clara, mulher capaz de viver, sorrir e brilhar. Um sorriso espontâneo floresceu em seus lábios, leve como um pássaro em manhã de verão. Olhares começaram a voltar-se para ela. Alguns surpresos, outros divertidos, até cochichos ecoaram. Mas Clara não ouvia nada. Só existiam a música e o próprio coração. O vestido azul girava em volta de si, os cabelos ondulando como ondas suaves. Estava tão radiante que mal reconhecia a si mesma. Do outro lado do salão, Miguel a viu. Estava no meio de uma conversa com investidores internacionais, quando de repente, aquele rosto familiar surgiu diante dele de forma completamente nova. Piscou, duvidando dos próprios olhos. Era Clara, aquela mulher vibrante, luminosa, magnética. O som das vozes ao redor sumiu. No campo de visão dele, restava apenas ela. O coração do homem de ferro vacilou. Não conseguiu desviar o olhar. O espanto deu lugar a uma atração irresistível, e então, a algo ainda mais profundo, a sensação de enxergar Clara pela primeira vez. Permaneceu imóvel, a taça de vinho inclinando-se em sua mão sem que notasse. Os investidores seguiam discutindo números, mas cada palavra soava distante. Sua disciplina rígida, cultivada ao longo dos anos, desmoronava ao vê-la girar sob as luzes, sorrindo não com a formalidade de sempre, mas com a alegria livre de quem se reencontra consigo mesma. Um diretor aproximou-se e comentou em voz baixa: não imaginava que sua secretária tivesse esse talento escondido. Miguel assentiu, escondendo o turbilhão sob a habitual expressão impassível. Por dentro, porém, já não era o mesmo. Algo nele rachara, permitindo que um feixe de luz atravessasse as muralhas erguidas por tantos anos. Enquanto isso, Clara seguia entregue à música. Não sabia dos olhares fixos nela, muito menos dos de Miguel. Para ela, era apenas um instante de libertação, uma rara ousadia de sair da sombra. Rodopiou sorrindo, cabelos soltos, pés marcando o ritmo no piso de madeira. Sentia-se leve, plena, viva. Quando a música cessou, inclinou-se suavemente, ofegante mas sorridente. Alguns colegas aplaudiram timidamente, outros cochicharam com ar ambíguo. Clara corou, voltou depressa ao canto e pegou a taça de água. Pronto, eu consegui. Isso basta. Miguel, porém, não conseguia afastar os olhos. Tentava manter-se nas conversas, brindar, sorrir, mas, toda vez que buscava Clara no salão, lá estava ela, ajeitando os cabelos, trocando palavras discretas, ou simplesmente sentada, silenciosa. Cada gesto mínimo chamava sua atenção como jamais acontecera. A festa seguiu com discursos, brindes, votos de ano novo. Mas para Miguel, tudo era cenário desfocado. O que permanecia nítido era a imagem de Clara no vestido azul. Sentiu um impulso, atravessar o salão apenas para lhe dizer uma frase simples. Você dançou lindamente. Mas, cada vez que se preparava para ir, alguém o interceptava com novos assuntos. Quando finalmente se libertou, Clara já não estava à mesa. Olhou em volta, percorrendo o salão dourado, e não a encontrou. Uma frustração inesperada subiu-lhe à garganta. Pela primeira vez em anos, Miguel Alencar, o homem de ferro, o CEO implacável, descobriu que seu coração ansiava por algo simples: encontrar uma mulher que acabara de deixar a festa. Lá fora, Clara caminhava depressa, o vento frio batendo no rosto, mas incapaz de apagar o sorriso que ainda lhe aquecia a alma. Pouco importava se haviam reparado ou não. Naquela noite, permitira-se viver. Dentro do palácio, Miguel permanecia entre vozes e risos, os olhos ainda procurando, sem saber que aquele instante havia inaugurado um caminho inesperado para ambos.
Uma dança que parecia apenas um capricho, mas que tinha força para despertar até o coração mais endurecido. Miguel Alencar jamais se sentira tão inquieto em uma festa. Estava acostumado a ser o centro de todos os olhares, cercado por diretores, parceiros e clientes internacionais. Mas naquela noite, desde que Clara desaparecera da pista de dança, algo como um vazio indizível se abrira dentro dele. Continuava erguendo a taça, acenando, trocando cumprimentos, mas sua mente não parava de buscar a figura que lhe escapara. Cada vez que olhava para a mesa onde Clara estivera sentada, a cadeira vazia feria-lhe o peito como uma lâmina. Queria sair dali, caminhar até a porta, mas era detido a cada instante por mãos estendidas, por votos de felicitações repetitivos. Respondia com polidez, mas os mais atentos perceberam sua distração. Director Cochicho e outro. O Sr. Alencar parece distante hoje. Era verdade. Dentro de Miguel, todas as vozes se apagavam, restando apenas a lembrança de Clara girando em seu vestido azul. Repreendeu-se em silêncio. Devia ter ido até ela enquanto ainda estava lá. Bastava uma frase, por que foi tão difícil? Mas não fora, e agora a oportunidade parecia perdida. Do lado de fora, Clara descia rapidamente os degraus de mármore do Palácio da Ajuda. O ar frio da noite a envolvia, o vento brincava em seus cabelos impregnados de perfume. Puxou o casaco fino contra o corpo, as mãos trêmulas, mas os olhos brilhando. O coração ainda batia no ritmo da música, e um sorriso tímido, misto de orgulho e timidez, insistia em ficar. Talvez ninguém tenha notado, mas eu ousei. Isso já basta. Chamou um táxi e encolheu-se no banco de trás, vendo Lisboa deslizar pela janela. As luzes douradas dos postes, as ruas sinuosas, os bares de fado ainda acesos, sentiu-se como dentro de um sonho. Tocou os cabelos e riu baixinho. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Clara Duarte não fora invisível, pelo menos para si mesma. De volta ao pequeno apartamento em Alfama, pendurou o vestido azul, passando a mão pelo tecido de seda, como quem grava uma lembrança na pele. No espelho, viu-se com os cabelos soltos, os lábios ainda tingidos de vermelho. Já não era a secretária discreta de sempre, mas uma mulher plena de vida. Sorriu entre lágrimas contidas e sussurrou: "Obrigada a mim mesma. Uma noite foi suficiente para provar que ainda estou aqui." No Palácio da Ajuda, Miguel enfim escapara dos cumprimentos. Caminhou apressado até a mesa de Clara, vazia. Percorreu o salão, atravessou corredores, mas nada. Parou diante das portas, olhando os degraus desertos, onde apenas alguns carros se afastavam na escuridão. Ela se fora. Voltou para o salão, mas tudo lhe pareceu sem sentido. Música, risos, luzes, cenários ocos. Sentou-se, entrelaçando as mãos, tomado por um sentimento estranho, perda e arrependimento. Pela primeira vez em muitos anos, Miguel Alencar estava desorientado. E não era por um negócio fracassado ou por um rival perigoso. Era por uma mulher silenciosa que estivera diante dele por 3 anos e que ele só agora parecia enxergar. No apartamento de Alfama, reinava o silêncio, apenas quebrado pelo vento no terraço. Clara acomodou-se na cadeira de madeira junto à janela, aquecendo as mãos em uma xícara de chá. Tirou os brincos, suspirou fundo. Ainda sentia no corpo o eco da dança, o sangue correndo acelerado. No reflexo do vidro, seus olhos castanhos brilhavam mais que de costume, intensos e vivos. Levou a mão ao peito, acompanhando o coração acelerado, e sorriu baixinho. Eu consegui. Saí da sombra. End of third. Sabia que no dia seguinte tudo retomaria o curso habitual, mesa, relatórios, reuniões, a postura contida da secretária. Mas levaria consigo a lembrança daquela noite, uma noite em que a música a fez reencontrar uma parte de si mesma. Entre a euforia, porém, havia também um medo sutil. Recordou olhares, cochichos, sorrisos enviesados. Imaginou os corredores comentando no dia seguinte: "Clara dançou", ou quem diria, e sentiu-se vulnerável. Nunca quisera ser alvo de chacota, mas mesmo esse receio não apagava a chama recém-acesa. Depois de provar a sensação de estar viva, sabia que não poderia esquecer. Na outra ponta da cidade, Miguel entrava em seu amplo penthouse.
Jogou o paletó na poltrona, afrouxou a gravata e saiu à varanda. Lisboa brilhava abaixo, mas nenhuma luz competia com a imagem que lhe dominava a mente. Afundou-se no sofá, as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa, o corpo de Clara girando, o vestido azul flutuando, o sorriso iluminado, tudo se repetia em sua memória, comprimindo-lhe o peito. Durante anos, erguera muralhas contra qualquer emoção, acreditara que o sucesso exigia endurecimento. Mas bastara um instante, uma mulher discreta e esquecida, para rachar suas defesas. Fechou os olhos, soltando um suspiro que parecia vir da alma. Por que nunca a vi? 3 anos passando diante da mesma mesa, e só agora, só com uma dança, percebo quem ela é. A pergunta ecoava sem resposta. Sentia-se como um cego diante da luz repentina. O uísque permanecia intocado na mesa. Miguel ergueu-se e encarou o grande espelho da sala. Refletia um homem cansado, de olhar perdido. Ali não estava o CEO poderoso nem o homem de ferro dos jornais, mas alguém desnudo, desejando apenas algo simples: conexão. E essa possibilidade, inesperadamente, tinha o nome de Clara Duarte, a sombra que ele nunca notara. Perguntou-se: e amanhã? Voltarei ao mesmo papel, às ordens curtas, fingindo que nada aconteceu? A ideia pesava. Queria romper o silêncio, aproximar-se, despir a armadura, mas o medo também estava lá. Medo de ultrapassar limites, de perder o controle tão arduamente construído. Naquele instante, Miguel percebeu-se diante de uma encruzilhada. De um lado, o caminho conhecido, frio, bem-sucedido, solitário. Do outro, uma estrada incerta, guiada pelo olhar e pelo sorriso de Clara, arriscada, mas cheia de vida. E pela primeira vez em anos, hesitou. Lisboa dormia, e apenas os sinos distantes das igrejas marcavam as horas. No apartamento pequeno, Clara adormeceu abraçada ao travesseiro, ainda sorrindo. No luxuoso penthouse, Miguel permanecia desperto, encarando seu próprio reflexo no vidro, assombrado pela lembrança dela. Naquela noite, nenhum dos dois sabia. Justamente o instante em que se perderam na festa seria o início de um reencontro, uma jornada que o destino já escrevera em silêncio. A manhã de segunda-feira, depois da festa, trouxe de volta a rotina ao edifício envidraçado da Alencar, companhia. Funcionários apressados cruzavam os corredores, teclados martelavam sem parar, impressoras cuspindo relatórios sem descanso. Parecia que o baile luxuoso no Palácio da Ajuda não passara de um sonho distante, mas para Clara Duarte, o eco daquela noite ainda vibrava intensamente. Entrou no escritório com a pasta nos braços e o coração inquieto. Naquele baile, mostrara ao mundo uma versão de si mesma que guardara por anos. Uma mulher capaz de rir, dançar, viver. Mas será que alguém lembraria? Ou tudo seria esquecido, devolvendo-a ao papel de sombra? Suspirou, murmurando consigo: não importa, ao menos uma vez fui verdadeira comigo mesma. Sentou-se à mesa, organizando a agenda de Miguel Alencar. As mãos se moviam rápidas, mas o coração disparava sempre que lembrava do olhar dele na noite anterior. Devia ser imaginação. Um homem como Miguel não perderia tempo com a dança espontânea da secretária. Sorriu de leve, como quem se repreende. Poucos minutos depois, o som inconfundível de passos firmes ecoou pelo corredor. Clara ergueu os olhos. Miguel surgiu, alto e austero no terno cinza escuro, expressão grave. Tudo parecia como sempre, mas quando seus olhos se cruzaram com os dela, houve algo distinto. O olhar dele demorou, profundo, como se contivesse algo que não deveria revelar. Bom dia, Clara. A voz grave, mas suave, meio tom abaixo do habitual. Clara hesitou um instante antes de responder. Bom dia, Sr. Alencar. Era apenas uma saudação, mas o coração dela descompassou, enquanto Miguel entrava no gabinete com a face controlada. A porta fechou-se atrás dele, deixando no ar uma tensão inexplicável. Durante toda a manhã, Miguel a chamou diversas vezes por motivos triviais. Conferir compromissos já confirmados, revisar relatórios sem erros. A cada encontro, Clara sentava-se diante dele, tentando manter a calma, enquanto Miguel fingia examinar papéis, mas deixava o olhar escapar em sua direção.
Numa ocasião, estendeu-lhe uma pasta e perguntou: "Tem certeza de que não há conflito entre a reunião de terça e o almoço de quarta?" "Sim, senhor", respondeu Clara firme. "Revisei 3 vezes." Miguel silenciou. Sustentou o olhar sobre ela por tanto tempo que Clara baixou os olhos, constrangida. O relógio na parede marcava os segundos em meio ao silêncio denso. Por fim, ele assentiu levemente. "Muito bem." Clara saiu com a pasta nos braços, mas sentia como se uma corrente de ar estranho tivesse atravessado seu peito. Ele estava diferente, e embora não ousasse nomear essa diferença, sabia que ela existia. Miguel, sozinho no gabinete, expirou fundo. Não compreendia a si mesmo, porque bastava ver Clara abaixar os olhos, as mãos delicadas segurando documentos, para sentir um vazio dentro dele se preencher. Repetia mentalmente: "Não pode. Há limites que não se cruzam." Mas o coração insistia, trazendo de volta a imagem dela, dançando de vestido azul. Na hora do almoço, Clara foi ao refeitório. Como sempre, sentou-se num canto, abrindo sua marmita. Mas dessa vez, alguns colegas se aproximaram sorrindo. "Clara, não sabia que você dançava assim. Foi a surpresa da festa", acrescentou o outro, entre elogio e brincadeira. Ela sorriu sem jeito, respondeu poucas palavras e abaixou-se sobre a comida. O rosto ardia, o peito se apertava. Era o que mais temia, tornar-se assunto. Mas, curiosamente, entre o embaraço havia uma pequena alegria. Pela primeira vez, falavam de Clara Duarte, não apenas da secretária do Sr. Alencar. À tarde, o céu de Lisboa escureceu e a chuva fina riscava os vidros altos do prédio. Clara digitava um relatório quando ouviu a voz grave. "Clara, venha ao meu escritório, por favor." Respirou fundo e entrou. O gabinete amplo, de janelas abertas para a Avenida da Liberdade lavada pela chuva, estava mais íntimo sem o paletó de Miguel, que usava apenas a camisa branca, o colarinho desabotoado. Ele não olhava documentos, mas a paisagem molhada. Quando ela entrou, virou-se na cadeira encarando-a. "Ontem", começou a voz baixa, como se lutasse com as palavras. "Na festa, você parecia diferente." O coração de Clara vacilou. Baixou os olhos e respondeu suavemente: "Foi apenas um momento, senhor." Miguel apoiou as mãos na mesa, o olhar fixo nela. "Não, Clara, não foi apenas um momento." O silêncio se adensou. A chuva tamborilava no vidro, preenchendo o espaço. Clara apertou a pasta contra o peito, forçando a calma. "Prefiro acreditar que o senhor esteja apenas cansado." Miguel fitou-a mais um instante, depois recostou-se, cedendo com um leve aceno. "Pode voltar ao trabalho." Ela inclinou a cabeça e saiu rapidamente. A porta fechou-se, mas o coração dela seguia disparado. As palavras ecoavam sem parar. Não foi apenas um momento. Miguel permaneceu sentado, a mão na testa, suspirando. Sabia que dissera o que não devia, mas como calar-se? Desde aquela dança, já não era o mesmo. Parte dele queria preservar a disciplina de ferro, outra ansiava quebrar todas as regras só para se aproximar dela. Clara voltou ao computador, os olhos fixos na tela, mas a mente tomada por turbilhões. A fronteira entre eles estava se desfazendo, e embora a razão pedisse distância, o coração pulsava forte demais. Naquela tarde chuvosa em Lisboa, separados apenas por uma porta, seus pensamentos se entrelaçavam em silêncio. O olhar havia mudado, e a partir dali, nada mais seria como antes. Lisboa amanheceu sob chuva pesada. O céu fechado, nuvens espessas escondiam o Tejo, e as gotas batiam com fúria nos vidros altos da Alencar Companhia. Funcionários chegavam ensopados, passos mais lentos que o habitual. Mas para Clara, o peso do dia não vinha da tempestade, e sim de outro lugar, do olhar de Miguel Alencar, que parecia segui-la em cada instante. Desde cedo, ele estava diferente. Chamara-a várias vezes ao gabinete, sempre por motivos banais: revisar listas já confirmadas, reler relatórios sem falhas. Clara sentia-se trêmula e desconcertada. A cada vez que ficava diante da mesa ampla dele, o ar parecia mais denso, o olhar dele próximo demais, a voz grave demais, e seu coração saía do compasso. Na hora do almoço, um temporal ainda mais forte caiu sobre a cidade. Miguel tinha reunião crucial com investidores estrangeiros,
mas o assistente principal adoecera. Sem hesitar, virou-se para ela. Clara, você vem comigo. Confio em você. Ela ergueu os olhos, surpresa. Jamais fora chamada para algo tão grande. O coração disparou, mas respondeu firme. Está bem, senhor. O carro preto avançava pela cortina de chuva. Clara, no banco de trás, abraçava a pasta de documentos, observando as gotas escorrendo pelo vidro. O silêncio era quebrado apenas pelo vai-vém do limpador. Miguel, ao lado, de braços cruzados, fixava o olhar distante. A tensão se acumulava como corda esticada. Foi ele quem rompeu o silêncio. Você sempre gostou de dançar? A pergunta o fez virar chorando. A lembrança da festa a queimava por dentro. Sim, mas quase nunca em público. Ontem não parecia. Miguel respondeu, um leve sorriso despontando. Raro. Foi inesquecível. Clara desviou os olhos para a chuva, tentando esconder a emoção. Mas cada palavra dele ecoava como música. A reunião exigiu concentração, mas Clara se saiu impecavelmente. Anotou tudo, organizou documentos com precisão, apoiou Miguel em cada detalhe. Os investidores partiram satisfeitos. Miguel a observou em silêncio, com um respeito novo nos olhos. Sempre soubera que ela era competente, mas naquela tarde, sua presença lhe dera uma força inesperada, como se bastasse ter, lá por perto, para sentir-se mais seguro. Na volta, a tempestade não cessava. O carro parou preso no trânsito de uma ponte elevada. O som da chuva enchia o espaço. Miguel afrouxou a gravata, recostou-se e disse em voz baixa, trabalhamos juntos há 3 anos, Clara. Sim, senhor, respondeu ela suavemente. 3 anos. E só agora percebo o quanto deixei de ver. Clara virou-se, surpresa. O olhar dele não tinha a frieza habitual, mas calor, sinceridade. Suas mãos tremiam sobre a pasta, sem saber o que dizer. O barulho da chuva parecia acompanhar o coração acelerado de ambos. Então ele se voltou completamente para ela, a voz mais baixa, quase uma confissão. Eu nunca vi você, não de verdade. A frase atingiu fundo. Era tudo o que Clara sempre desejara, ser enxergada. Mordeu os lábios, tentando se proteger. Não sou diferente de ontem, senhor. É sim. Ele insistiu, aproximando-se. Ontem você mostrou quem realmente é. Um trovão ecoou e o clarão de um raio iluminou o rosto dele. Clara não viu o CEO implacável, mas um homem cansado, vulnerável, desejando proximidade. Senhor, não deveríamos... A voz dela tremia. Miguel a interrompeu, mas não com dureza, e sim com urgência. Eu sei das regras, mas não consigo mais fingir. O ar no carro parecia suspenso. Clara olhava para o vidro embaçado, tentando escapar do turbilhão. A cidade se dissolvia em luzes borradas, mas dentro dela um fogo crescia. É perigoso, mas por que não quero ir embora? A mão de Miguel se ergueu, hesitou no ar e recuou. O tom dele baixou, quase sussurro. Clara, você não é invisível. Para mim, nunca mais será. As palavras a fizeram estremecer. Depois de anos na sombra, bastara uma frase para fazer. Lá tremer de emoção. Ergueu os olhos marejados e encontrou os dele. Apenas um instante, mas nesse instante, todas as barreiras desapareceram. Uma buzina longa soou atrás. O trânsito voltou a andar. Miguel retomou o volante, o rosto recuperando a compostura. Mas Clara sabia, nada seria como antes. Quando o carro parou diante da sede, ele disse apenas, obrigado por hoje, você fez a diferença. Clara assentiu e desceu sob a chuva que ainda caía forte. A água encharcava seus ombros, mas não sentia frio. Dentro dela, ardia uma chama discreta acesa pelo olhar dele. Um olhar que jamais seria o mesmo. Nos dias que se seguiram à reunião sob a chuva, algo parecia diferente na Alencar. Companhia pelo menos entre 2 corações. Clara Duarte retomou sua rotina. Organizar agendas, atender ligações, revisar documentos. À primeira vista, nada mudara. Roupas discretas, cabelo preso, passos silenciosos. Mas dentro dela, Clara sabia que algo ardia. Uma chama se acendera e já não podia apagá-la. O olhar de Miguel Alencar confirmava. Não eram mais olhares fugídios, mas demorados, profundos,
como se buscassem alcançar o que antes ele ignorara. Cada vez que a chamava ao gabinete, cada pedido aparentemente banal trazia um significado oculto. Clara percebia, mas fingia não notar. Tinha medo de que, se admitisse, tudo saísse de controle. Uma manhã, ao entregar um relatório, Miguel não o abriu. Levantou os olhos e os manteve sobre o rosto dela. O olhar prolongou-se tanto que Clara desviou, sentindo o coração acelerar. Então ele disse em tom baixo, quase musical: "Você trabalha comigo há 3 anos e ainda me surpreende." Clara apertou os lábios, respondendo quase num sussurro: "Apenas faço o meu trabalho, senhor." Mas por dentro, a chama rúgia. Ao sair, suas pernas tremiam. Anos vivendo invisível, fugindo de comentários, evitando ser o centro de atenção. E agora, justamente o homem que sempre lhe parecera intocável, era quem a enxergava. Não apenas a via, reconhecia sua existência de uma forma que ninguém jamais fizera. Rumores começaram a circular. Alguns colegas murmuravam que Miguel a chamava ao gabinete com frequência demais. Outros lançavam olhares insinuantes quando ela passava. Clara ouvia e sentia o peito apertar. Temia que pensassem mal dela, que a julgassem aproveitadora. Esse pensamento lhe tirava o sono. Ainda assim, bastava recordar o olhar dele no carro, a voz firme dizendo: "Você não é invisível", para seu coração amolecer. Entre o medo e o desejo, ela se via prisioneira como alguém diante de uma fogueira, hesitando entre fugir ou se entregar às chamas. Miguel tampouco encontrava paz. Continuava a fechar contratos, liderar reuniões, posar para a imprensa com a máscara do Homem de Ferro, mas, nas noites solitárias no penthouse, fixava os olhos na janela, lembrando-se dos olhos castanhos de Clara. Nunca permitira que uma mulher penetrasse suas defesas. Desta vez, a chama já queimava e ele não sabia se queria apagá-la. Numa tarde, quando o escritório começava a esvaziar-se, o sol de Lisboa tingia os vidros de dourado. Clara organizava uma pilha de pastas quando ouviu a voz dele atrás. "Clara, pode vir um instante?" Ergueu os olhos. Miguel estava à porta, sem o paletó, camisa branca com as mangas arregaçadas. A luz alaranjada suavizava-lhe os traços severos. Engolindo em seco, ela assentiu e entrou. No gabinete, a mesa estava limpa, o computador desligado. Miguel permanecia junto à janela, braços cruzados, olhando a cidade. Ao fechar-se a porta, virou-se para encará-la. "Você deve ter percebido que tenho chamado você com frequência." Clara apertou a pasta contra o peito, o coração descompassado. "Imaginei que fosse por causa do trabalho." Miguel deu um passo adiante, a voz baixa, carregada. "Não é." Pausou, como quem confessa um segredo. "Desde a festa, não consigo parar de pensar em você." O silêncio tomou conta. Clara recuou meio passo, mãos trêmulas. Não ousava erguer os olhos, temendo que, ao encará-lo, não conseguisse negar o que também sentia. "Senhor, isso não é apropriado", disse, a voz frágil. Miguel ergueu a mão, mas parou no ar sem tocar. "Talvez não seja, mas é a verdade. E não vou fingir mais que você é apenas a minha secretária." O coração de Clara explodiu no peito. Todas as defesas balançaram. Ainda assim, o medo pesava, medo do julgamento, das línguas afiadas. Inspirou fundo, recuando. "Preciso de tempo." Os olhos de Miguel suavizaram-se. Ele assentiu, grave. "Pense o quanto precisar, mas não espere que eu volte a fingir." Clara saiu apressada, os passos incertos. No corredor vazio, apoiou a mão no peito, sentindo o coração em turbilhão. Era como uma chama escondida sob cinzas, invisível à superfície, mas pronta a incendiar tudo ao menor sopro. Miguel permaneceu na sala, imóvel. Sabia que havia cruzado uma fronteira, mas também sabia, não havia mais retorno. Naquela noite, Lisboa resplandecia de luzes. Em Alfama, Clara permanecia desperta, abraçada ao travesseiro, repetindo cada palavra dele. Na Avenida da Liberdade, Miguel fitava a própria imagem refletida no vidro, com olhos ardendo em silêncio. Ambos escondiam o fogo, mas no fundo compreendiam. Não poderiam esconder-lo para sempre. Os rumores na empresa começaram a ganhar força. Olhares disfarçados, cochichos aparentemente inofensivos,
cortavam como lâminas no coração de Clara. Uma colega cruzou com ela no corredor e comentou com um sorriso enviesado: "Parece que a Clara está com moral alta ultimamente." A frase, dita em tom leve, carregava veneno suficiente para fazê-la corar. Clara baixou a cabeça e seguiu em silêncio. O dia inteiro sentiu-se inquieta. Temia que a proximidade entre ela e Miguel fosse mal interpretada, virando assunto de corredores. Mais que isso, temia que ele, o CEO, admirado pela rigidez e justiça, tivesse sua reputação manchada. À tarde, enquanto organizava pastas, Carlos, colega conhecido pela lábia, aproximou-se, encostou-se à mesa dela e perguntou em tom brincalhão: "Então, Clara, já tem planos para o fim de semana?" Ela ergueu os olhos e sorriu de leve. "Nada de especial. Uma pena. Alguém como você devia sair mais, se divertir", disse, piscando. Clara hesitou, sem resposta imediata. Foi então que percebeu. Atrás do vidro, Miguel observava. O olhar dele, frio e intenso, estava fixo na cena. O coração dela afundou. Pouco depois, ele a chamou ao gabinete. O espaço estava silencioso. Miguel sentado à mesa, as mãos entrelaçadas. Não olhava papéis, olhava para ela. "Carlos gosta de conversar com você." Clara se surpreendeu. "Ele é apenas um colega, senhor." Miguel apertou as mãos, a voz rouca. Nem sempre os colegas têm intenções inocentes. Clara respirou fundo, tentando manter-se firme. "Eu sei cuidar de mim, Miguel." O nome dele escapou de seus lábios, sem o habitual senhor. Ambos se imobilizaram. Miguel a encarou. Clara corou, mas não voltou atrás. Após alguns segundos ele suspirou, recostando-se. "Eu sei que sabe. Só não gosto do jeito que ele fala com você." O coração de Clara vacilou. Entre as paredes rígidas de regras, abria-se uma fenda e através dela, os dois enxergavam a chama crescente. Dias depois, um almoço de negócios com parceiros estrangeiros foi o estopim. O restaurante era sofisticado, toalhas brancas impecáveis, taças reluzindo sob a luz dourada. Clara estava ali, discreta, anotando detalhes como sempre. Até que um dos empresários, em tom meio jocoso, lançou: "É interessante ver o senhor trazer uma secretária apenas para enfeitar a mesa." O sangue subiu ao rosto de Clara. Baixou a cabeça, desejando desaparecer. Mas antes que pudesse reagir, Miguel bateu a mão com força na mesa. O som ecoou, calando todos. Olhou diretamente para o homem e disse, com firmeza cortante: "A senhorita Clara não está aqui para enfeitar nada. Está aqui porque é essencial para esta empresa." O ar congelou. O empresário, desconcertado, murmurou desculpas. Clara manteve o olhar baixo, mas dentro dela algo se incendiou caloroso, arrebatador. Em 3 anos, nunca fora defendida assim, diante de todos. No carro de volta, sob as sombras das árvores, reinou o silêncio. Clara apertava as pastas contra si. Por fim, falou baixo: "Obrigada por hoje." Miguel virou-se, o canto da boca curvando-se num sorriso raro. Sereno. "Não agradeça, apenas disse a verdade." Ela desviou o rosto, tentando ocultar o rubor. Aquelas palavras, aquele sorriso, misturavam medo e felicidade. Clara sabia, no íntimo, já não havia caminho de volta. Desde então, tudo mudou. Já não era invisível no escritório. Cada olhar de Miguel carregava peso. Cada silêncio entre eles tinha significado. E por mais que tentasse negar, Clara compreendia. Haviam cruzado a linha. Depois daquele almoço, Clara já não entrava no escritório como antes. O coração, antes disciplinado, agora se agitava a cada olhar, a cada palavra de Miguel. Tentava se concentrar, repetia para si: "Mantenha distância, Clara. Não se deixe levar." Mas que distância resistiria quando a chama já ardia? Colegas atentos percebiam. Cochichavam ao vê-la entrar no gabinete dele 3 vezes numa mesma manhã. Levantavam sobrancelhas ao flagrar o olhar dele pousado nela durante uma reunião. Clara escutava risadinhas pelas costas, frases interrompidas, e a cada vez o medo crescia. Medo dos julgamentos, medo de se tornarem o epicentro das fofocas. Mas, à noite, no silêncio do pequeno apartamento em Alfama, Clara não conseguia negar. Sentia falta daquele olhar. Recordava a voz grave, o gesto firme com que ele a defendera diante de todos.
No espelho, via uma mulher diferente, não mais invisível, mas alguém que finalmente brilhava porque fora vista. Miguel também já não era o mesmo. No penthouse vagueava diante das janelas. Antes, as madrugadas eram tomadas por relatórios, números, planos de expansão. Agora, eram dominadas por uma única presença, Clara. Lembrava-se dos olhos castanhos, do corpo franzino abraçando pastas, do jeito tímido de morder os lábios. Esse pensamento era ao mesmo tempo força e fardo. Numa noite, houve um jantar restrito da diretoria. Ambiente aconchegante, mesas redondas, velas tremeluzindo. Clara, encarregada de auxiliar a organização, trajava um vestido bege simples, cabelo meio preso. Tentava passar despercebida, mas desde que entrou, sentiu o olhar de Miguel a seguir-lhe. O jantar corria leve, entre brindes e conversas. Clara, porém, sufocava. Escapou discretamente para o terraço. Lisboa se estendia diante dela como um mar de luzes, e o vento trazia o sal do Tejo. Encostou-se ao parapeito, olhos fechados. Por favor, não mais. Eu não aguento. Fugindo da festa, Clara, a voz grave atrás de la fez estremecer. Miguel surgiu, a gravata afrouxada, o semblante menos rígido, mas o olhar intenso. Aproximou-se, ficou ao lado dela, olhando a cidade. Só precisava de ar. Murmurou, as mãos presas ao parapeito. Miguel ficou em silêncio por um instante. Depois voltou-se para ela. Foi numa pista de dança que você me mostrou quem é de verdade. Clara mordeu o lábio, o coração trêmulo. Aquilo não significou nada. Miguel negou com a cabeça. Um passo mais perto. Para mim, significou tudo. O tempo parou. Clara respirou fundo, tentando resistir ao incêndio dentro de si. Mas quando a mão dele tocou sua face trêmula, porém suave, todas as defesas ruíram. A distância desapareceu. O beijo chegou como rajada de vento, quebrando meses de contenção. Não foi apressado, mas intenso, carregado de desejo e medo, de solidão e encontro. Clara estremeceu, lágrimas escorrendo, mas as mãos pousaram nos ombros dele, sem afastar. Lu, quando se separaram, ofegantes, Miguel manteve a testa colada à dela. A voz rouca, você não tem ideia do quanto esperei por isso. Clara fechou os olhos, sussurrando, eu também, mas tenho medo. Ele apertou sua mão, firme, então enfrentaremos esse medo juntos. De repente a porta do terraço se abriu. Um garçom surgiu, surpreso. Eles recuaram rápido, mas o instante já estava marcado. Sabiam. A chama estava acesa, e nada mais a apagaria. Depois daquela noite, não havia retorno. Clara entrou no escritório nos dias seguintes diferente. A cabeça erguida, os passos firmes. O trabalho seguia o mesmo agendas, relatórios, arquivos, mas havia orgulho silencioso em cada gesto. Agora, ela sabia que era vista. Miguel também mudara. Diretores notaram que estava menos tenso, menos áspero, até sorridente em alguns momentos. Numa reunião do conselho, após discutir números e estratégias, Miguel alterou o tom. Gostaria de aproveitar este momento para reconhecer alguém. O silêncio caiu. Ele olhou para o canto, onde Clara anotava discretamente. A senhorita Clara Duarte não é apenas uma secretária eficiente. Ela é o coração desta engrenagem. Alguns diretores assentiram, outros aplaudiram. Clara corou, olhos marejados, apertando o caderno. Não era só reconhecimento profissional, havia ali uma mensagem oculta, só para ela. Ao fim da reunião, no corredor vazio, Miguel se aproximou. Segurou-lhe a mão sob a luz amarela dos lustres e murmurou. Almoça comigo hoje? Clara sorriu, olhos iluminados. Só se não falarmos de relatórios, nem contratos. Saíram juntos, de mãos dadas. Olhares curiosos se voltaram, mas desta vez, Clara não baixou a cabeça. Seguiu firme. Ao lado dele não mais como a secretária invisível, mas como a mulher escolhida por Miguel Alencar. Lá fora, Lisboa resplandecia ao sol. Clara sorriu, recordando a dança que mudara seu destino. Para ser vista, não era preciso gritar nem brilhar demais. Bastava um instante verdadeiro como aquele giro na pista de dança para tocar o coração certo. Miguel, o homem que se julgava inquebrantável, agora segurava a mão de Clara como quem segura uma nova vida. Entendera que a verdadeira força não estava em contratos milionários,
mas em se permitir vulnerável diante de um olhar, em despir a armadura para amar. A chama que tentaram esconder agora ardia livre, iluminando o caminho, e juntos, sem medo, atravessaram a linha rumo a uma jornada que era só deles.